Primeiro recenseamento. Número 1. No primeiro dia do segundo mês do segundo ano após a saída do Egito, o Senhor falou a Moisés, neste termos, a Moisés no deserto de Sinai, na tenda do encontro. Fazei um recenseamento geral de toda a comunidade de Israel, por clãs, as casas praticarás, registrando um por um os nomes de todos os homens maiores de 20 anos, aptos para a guerra em Israel. Tu e Arão farei um recenseamento por exércitos. Tereis como assistente um homem de cada tribo, um que seja o chefe da casa patriarcal. Estes são os nomes dos homens que vos deverão insistir da tribo de Ruben: Elisur, filho de Sedeur, de Simeão; Selamiel, filho de Sinidai, de Judá; Naasson, filho de Aminadab, de Isaque; Natanael, filho de Suar, da Zebulon; Eliabe, filho de Elon, pelos filhos de José, de Efraim; Elisamar, filho de Amiúde, e de Masnazeel; Gamaliel, filho de Fadessur, de Benjamim; Abidã, filho de Gadeã, de Dan; Elisar, filho de Amissadai, de Azar; Figiel, filho de Oclã, de Gade; Elisaf, filho de Duel, de Nef; Talim; a ira de Anã, filho de Anã. Foram esses os escolhidos dentre a chefe das tribos patriarcais e comandantes dos continentes de Israel. Moisés e Arão reuniram esses nomeados e convocaram uma reunião de comunidade para o primeiro dia do segundo mês. Então se registraram nominalmente por clãs e segundo a casa patriarcal todos os maiores de 20 anos, assim conforme o Senhor havia ordenado. Moisés foi feito o recenseamento do deserto de Sinai, descendentes de Ruben, patrimônio de Israel, por gerações, clã
e casas patriarcais alistrados nominalmente por todos os maiores de 20 anos, aptos para a guerra. Os recenseados da tribo de Ruben eram 46.500 descendentes de Simeão. Por geração, clãs, a casas patriarcais ilustradas nominalmente por todos os homens. Os maiores de 20 anos aptos para a guerra. O recenseamento da tribo de Simeão eram 59.300 descendentes de Gade por gerações, clãs e casas patriarcais alistados nominalmente, os maiores de 20 anos, todos aptos para a guerra. Os recenseamentos da tribo de Gã, Arã, 45.650 descendentes de Judá por gerações, clãs, a casa patriarcais listados nominalmente, os maiores de 20 anos, todos aptos para a guerra. Os recenseamentos da tribo de Judá era 74.600 descendentes de Isaac por gerações, clãs e casas patriarcais ilustradas nominalmente, os maiores de 20 anos, todos aptos para a guerra. Os recenseamentos da tribo de Isaac eram 54.400 descendentes de Zabulon por gerações, clãs, a casas patriarcais ilustrados nominalmente, os maiores de 20 anos, todos aptos para a guerra. Os recenseados da tribo de Zebulon eram 57.400 descendentes de José, descendentes da Efraim por gerações e clãs e casa patriarcais listrados nominalmente, os maiores de 20 anos da tribo aptos para a guerra. Os recenseamentos da tribo de Efraim eram 40.500 descendentes de Manassés por gerações, clãs e casas patriarcais alistrados nominalmente, os maiores de 20 anos, todos aptos para a guerra. Os recenseamentos da tribo de Manassés eram da tribo dos 1.200 descendentes de Benjamim por gerações, clãs, casas patriarcais alistados nominalmente, os maiores de 20 anos, todos os aptos para a guerra. Os recenseados 1.400
400 descendentes de Dan, gerações, clãs patriarcais, ilustrado nominalmente os maiores de 20 anos, todos aptos para a guerra. Os receamentos da tribo de Dan eram 62.000 insensatos descendentes de Eleazer, por gerações, clãs e casas patriarcais, ilustrados nominalmente os maiores de 20 anos, todos os aptos para a guerra. Descendentes de Neftalim, por gerações, clãs, a casa patriarcal, ilustrada nominalmente os maiores de 20 anos, aptos para a guerra. Os descendentes da tribo de Neftali eram 53.400. Esses foram por Moisés, eram os descendentes chefes de Israel, cada tribo, respectivamente o chefe da casa patriarcal. O total dos israelitas maiores de 20 anos, receados segundo a casa patriarcal, ou seja, o total dos homens aptos para a guerra em Israel foi de 603.550. Os levitas reservados para a morada, mas os pela casa patriarcal eram levitas, não foram receados com os outros, pois o Senhor tinha dito a Moisés: deixará de recear apenas da tribo de Levi, incluindo a de registro geral dos israelitas, registrado geral dos israelitas, encarregando os levitas a morada da aliança, e de todos os utensílios pertence, eles transportarão a morada. Os utensílios estarão a serviço da morada, em torno dela acompanharão quando a morada tiver de partir. Os levitas desarmaram, e na hora de acampar serão eles que montarão. O não levita se aproximará, mas será morto. Os israelitas deverão acampar por exércitos, cada um em seu acampamento, sobre a própria bandeira, mas os levitas acampamento ao redor da morada da aliança, para que a ira divina não cair sobre a comunidade dos israelitas. Os levitas, portanto, cuidarão da morada da aliança. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés.